Bom dia, Ubatuba. Quinta-feira, véspera de feriado. Estou aqui na Praça da Baleia, mas eu não estou aqui para falar da baleia. Aqui no Brasil é assim, né? Geralmente o pessoal esquece o nome do local e um ponto curioso do local vira o nome. Tipo, né? O Maracanã, Estádio Mário Filho. Elevado Costa e Silva vira Minhocão. E aqui virou Praça da Baleia. Mas na verdade o nome dessa praça é Alberto Santos. Mas quem foi Alberto Santos? Vamos descobrir nessa live. Passando aqui pela estátua do Jacques Cousteau, né? Calypso, o seu barco. Quem não assistiu aqueles vídeos do National Geographic sobre o Jacques Cousteau e seus mergulhos por todos os oceanos do mundo, né? Mas voltando aqui ao assunto da live de hoje, o local não seria, sem dúvida, é o local ideal para ter o nome Alberto Santos. Essa avenida que vocês estão vendo aqui foi aberta por ele. Aqui era tudo praia, não existia essa avenida até os anos 40. Mas quem foi Alberto Santos? Alberto Santos nasceu em Ubatuba em 1890 e, na verdade, essa praça foi construída pelo prefeito Basílio Moraes Cavalheiro nos anos 70 e não tinha o nome Alberto Santos, tinha o nome Alberto Santos Dumont, então ela mudou de nome, né? Ele foi prefeito 3 vezes, dá para ver aqui as datas, né? Primeiro mandato do Alberto Santos foi de 48 a 51. E a gente pode afirmar que o Alberto Santos modernizou Ubatuba. Então, como eu havia falado, essa avenida foi aberta por ele. A Avenida Iperuígue foi estendida até a Barra da Lagoa. Mas a sua visão de futuro teve um ponto polêmico. Ele cedeu terrenos, né, aqui na Avenida 9 de Julho e na Avenida Iperuígue para quem quisesse vir ter uma casa de veraneio aqui em Ubatuba. Bastava construir essa casa em 1 ano. E de 240 imóveis, Ubatuba passou a ter 600 imóveis, né? Então ele queria aumentar a arrecadação, beneficiar a cidade com obras. Só para ter uma ideia, até 48, Ubatuba, o limite era a Rua Conceição, Praça 13 de Maio e Rua Hansestaden. Esse era o centro de Ubatuba. O Dr. Alberto estendeu a Rua Liberdade, a Rua Dom João III, a Hansestaden até o aeroporto. Então, ele vai modernizar, ampliar o centro de Ubatuba. O Dr. Alberto era formado em Direito pela famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, turma de 1922, era empresário do ramo de cinema, inclusive ele foi dono do Olido, um cinema na Avenida São João, e retorna para Ubatuba para enfrentar a família Oliveira, que dominava a política na época de Getúlio Vargas, onde os prefeitos não eram eleitos. Dr. Alberto foi eleito em 48, ele começa a desenvolver a cidade, mas tem um ponto negativo. Na época, o progresso foi confundido com a destruição do nosso patrimônio histórico. Então foi permitido que aqueles prédios, os casarões, como existem em São Luís do Paraitinga e Paraty, fossem reformados. E o símbolo dessa mudança foi a retirada do chafariz. Foi até um ato político, tirar o chafariz, demolir o chafariz, para mostrar que Ubatuba estava mudando, estava progredindo, né? É uma pena que não houve essa preocupação em preservar os prédios históricos, pelo menos em volta da Praça Matriz. Dr. Alberto, ele construiu a escola de Tamambuca, no Saco da Ribeira, abriu a Avenida Félix Guizardi, era uma trilha até o Perequiaçu, então ele abriu a Avenida Félix Guizardi, né? Bom, o Dr. Alberto, ele volta a se candidatar a prefeito em 56.
Então ele teve um segundo mandato. Inclusive é importante dizer que no primeiro mandato dele chega em Ubatuba o empresário Licurgo Barbosa Querido, que fez diversos loteamentos da cidade, como por exemplo a Gurilândia Caiçara. Aquela estátua do Cristo está no loteamento do Licurgo, né? Ele construiu o Itaguá Praia Clube, que ficava na avenida, que era um clube da cidade. Depois desse clube nada mais deu certo em termos de clube, né? Na nossa cidade. Então foi uma obra desse empresário. Chegou aqui também Fiovo Frediani, do ramo de postos de gasolina, teve uma concessionária de automóveis da Volkswagen, antes da Cinca Chambord, né? Foi político, vereador, prefeito durante um período da nossa cidade. No segundo mandato do Dr. Alberto, nós tivemos a chegada da ALA, né? Quem não lembra das Madres da ALA, Assistência ao Litoral de Anchieta, um prédio na Gastão Madeira, que hoje é a Secretaria de Educação. Naquele local tinha curso de alfabetização, tinha cursos de bordado, teatro, né? Oficinas. Quem não lembra da professora Madre Glória, pioneira do teatro em Ubatuba, né? Deu aula no Deolindo de francês. Eu lembro da professora dando aula de francês, a Madre Glória. Então a ALA chegou nesse segundo governo do Alberto Santos. Bom, pessoal, nos anos 60, o Alberto Santos se candidatou pela terceira vez. Isso já era 68. Esse 1969. Esse último governo do Dr. Alberto Santos foi bastante polêmico. Ele já tinha 78 anos de idade, já estava bastante idoso, não havia um candidato para a cidade que tivesse um grande apoio da população, então o Dr. Alberto se elegeu. Só que aí ocorreram denúncias de corrupção no seu curto governo. O Dr. Alberto sofreu a pressão, na época era governo militar, então ele sofreu uma pressão para renunciar. O governo militar também pressionou o vice João Coutinho a não assumir, e quem assumiu foi o presidente da Câmara, Basílio Moraes Cavalheiro, o mesmo que construiu esta praça nos anos 70, quando ele foi eleito em 73. Gente, muita informação do Dr. Alberto, né? Então, ele realmente desenvolveu bastante a cidade. Depois do Dr. Alberto, Titilo Matarazzo também, nós já falamos sobre ele, desenvolveu muito a cidade de Ubatuba. Pena que nesse terceiro mandato ele não cumpriu o mandato inteiro. As denúncias de corrupção não eram contra o Dr. Alberto. Ele já estava bastante idoso. É necessário dizer que era contra o presidente da Câmara, que também tinha um cargo de secretaria na prefeitura. Se você gostou dessas informações, compartilhe, ajude a preservar a história de Ubatuba, que é muito rica.